Olá a todos! Hoje, a Nana vai partilhar convosco uma história profundamente comovente sobre o momento em que o Alex, com o coração cheio de amor, veio até a minha casa para preparar um pedido de casamento, mas enfrentou uma espera cheia de ansiedade e tristeza. Será que a paciência e o amor sincero do Alex tocarão o vosso coração? Subscrevam o canal e ativem o sininho para apoiar a Nana, para que eu tenha ainda mais motivação para trazer vídeos tão emocionantes como este. Desejo-vos uma boa sessão, e vamos começar. O sol do entardecer tingia de dourado o caminho que levava à pequena casa de madeira da Nana, como uma bênção silenciosa para um momento crucial na vida do Alex. Ele estava sentado no seu velho carro, as mãos apertando o volante, o coração batendo tão forte que parecia querer saltar do peito. No bolso da camisa branca impecável, um par de anéis de ouro branco com a gravação Alex e Nana brilhava, ao lado de um colar de prata com um pendente em forma de coração entrelaçado com a silhueta de uma criança, um símbolo do bebê Henry, o filho da Nana. Hoje, ele iria pedi-la em casamento, a mulher que lhe ensinou o que é o verdadeiro amor. Desde o primeiro encontro junto ao rio, passando pelas corridas na chuva até ao hospital, pelas colheres de sopa quente, pela festa do primeiro mês do Henry, pelas fraldas trocadas desajeitadamente, pelas canções de embalar desafinadas, até aos jantares simples, mas cheios de carinho, tudo isso gravou-se no coração dele. A Nana e o Henry não eram apenas as pessoas que ele amava, mas a família que ele sonhava construir, onde ela não precisasse de lutar sozinha, onde o Henry tivesse um pai que o amasse, mesmo sem laços de sangue. O Alex sorriu, mas no fundo sentia uma mistura de ansiedade e nervosismo. Será que a Nana vai dizer sim? Perguntava-se, imaginando o momento em que se ajoelharia diante dela, oferecendo o anel e declarando o seu amor. A Nana havia fechado o coração após profundas mágoas. Abandonada pela família do ex-marido, vagando grávida, enfrentando uma doença inesperada no hospital. Será que ela teria coragem de abrir o coração e aceitar o amor sincero dele? Ele imaginava a Nana a sorrir, com lágrimas a correr pelo rosto, dizendo, sim, aceito, e os três, ele, ela e o Henry, abraçados sob a luz da lua, começando uma nova vida. Com a alegria a transborda, o Alex acelerou, o vento entrando pela janela trazendo o perfume das flores silvestres, como um encorajamento da natureza. O carro parou em frente à casa de madeira familiar, onde ele viveu tantos momentos quentes ao lado da Nana e do Henry. O Alex saiu, segurando um ramo de rosas vermelhas vibrantes, flores que colhera no jardim da mãe, cada pétala como uma promessa de amor eterno. Bateu a porta, o coração acelerando, mas não houve resposta. Bateu novamente e empurrou a porta, estava destrancada, como era costume da Nana, que confiava nos vizinhos. Dentro, a casa estava estranhamente silenciosa. O berço do Henry estava vazio, a mesa de jantar impecável, sem sinal da Nana. Talvez ela tenha ido trabalhar e volte logo, pensou o Alex, sorrindo para se tranquilizar. A Nana trabalhava muitas vezes num café próximo para sustentar o Henry, e ele sempre admirara a independência dela. Sentou-se numa cadeira de madeira antiga, o ramo de rosas nas mãos, os anéis no bolso como um lembrete do propósito daquele dia.
Esperava pacientemente, os olhos brilhando de esperança. O tempo passava devagar. O Alex olhou para o relógio, eram apenas 5 da tarde. Para se preparar, levantou-se, ajoelhou-se no chão de madeira, tirou a caixinha dos anéis e ensaiou o pedido. Nana, desde o dia em que te conheci junto ao rio, soube que eras o meu destino. Tu e o Henry deram sentido à minha vida. Quero cuidar de ti, amar o Henry como meu próprio filho, e construir uma família feliz contigo. Aceita ser minha esposa? Repetia, a voz tremendo de emoção, ajustando cada palavra para soar suave e sincera. Imaginava a Nana diante dele, os olhos brilhando, e o coração batia mais rápido. Mas então, pensava nas mágoas dela, nas vezes em que ela disse temer ser magoada novamente. Será que ela confiará no meu amor? Perguntava-se, com uma ponta de preocupação. O sol pôs-se, e a lua cheia subiu, banhando a sala com uma luz prateada. O Alex esperava, o relógio marcando 6, depois 7 horas. Caminhava pela sala, olhando para o berço do Henry, lembrando as vezes em que o segurou, cantou canções desajeitadas, e o riso da Nana quando ele atrapalhava-se com as fraldas. Henry, o tio vai pedir a tua mãe em casamento, vais apoiar-me, não é? Sussurrou, sorrindo. Mas a Nana não voltava. 8 horas, 9 horas. A casa permanecia silenciosa, quase assustadora. O Alex ligou para ela, mas o telemóvel estava desligado, talvez sem bateria, ou ela estava ocupada. Deve estar no café, ou levou o Henry a algum lado. Amanhã volto, dizia a si mesmo. Às 10 da noite, a luz fria da lua iluminava a estrada deserta. O Alex ainda esperava, o ramo de rosas na mesa começando a murchar ligeiramente. Levantou-se, caminhou de um lado para o outro, ensaiando o pedido novamente, mas a voz ia ficando mais baixa, misturada com preocupação. Nana, onde estás? Murmurava, o coração pesado. Às 11, decidiu ir embora, não querendo incomodar se ela chegasse tarde. Deixou o ramo de rosas na mesa, com uma nota escrita à pressa. Nana, vim visitar-te a ti e ao Henry, trouxe uma surpresa. Volto amanhã. Amo-te, Alex. Saiu para o carro, a lua projetando a sua sombra solitária na estrada. A alegria da manhã dera lugar à tristeza e à preocupação. Será que ela está bem? Ou estará a evitar-me? Conduziu devagar, o coração pesado, os anéis no bolso lembrando-o de uma esperança inacabada. O que o Alex não sabia era que, naquele momento, a Nana estava em casa da Dona Binnie, a amiga íntima dos tempos em que vagava grávida. A Dona Binnie estava gravemente doente, com febre alta, sem ninguém para cuidar dela, então a Nana levou o Henry, cozinhou sopa, deu-lhe medicamentos e ficou para a vigiar. O Henry, no carrinho ao lado, balbuciava, os olhos redondos olhando para a mãe. A Nana sussurrava à amiga, melhora depressa, mana, vou ficar aqui até estares bem. Atarefada a cuidar da amiga, o telemóvel descarregado desde a tarde, ela não sabia que o Alex esperara a noite inteira, com os anéis e o colar, pronto para se ajoelhar e pedi-la em casamento. Não sabia que, do outro lado da vila, o coração do Alex estava pesado pela espera solitária.
Ao chegar à casa, a mãe do Alex, Dona Min, ainda acordada, olhou para o filho com preocupação. Alex, o que tens? Pareces tão triste, perguntou, pousando a chávena de chá. O Alex sentou-se, contando tudo, a voz carregada de melancolia. Mãe, fui à casa da Nana, mas ela não estava. Esperei a noite toda, mas ela não voltou. Estou preocupado, não sei se ela está bem. A dona Min segurou a mão do filho, confortando-o. Meu filho, talvez a Nana esteja ocupada com algo. O teu amor sincero vai tocar o coração dela. Volta amanhã, a mãe acredita que a Nana sentirá o teu coração. Sorriu, lembrando as vezes em que segurou o Henry, vendo a força e a necessidade de amor da Nana. És um homem incrível, Alex. Não desistas. O Alex assentiu, abraçando a mãe, mas o coração ainda estava pesado. Olhou para os anéis no bolso, esperando que o amanhã trouxesse uma resposta. Fiquei tão emocionada que as lágrimas caíram. A ansiedade, a alegria do Alex ao preparar o pedido de casamento, a espera solitária sob a luz da lua, e a tristeza ao partir sem me encontrar, tudo isso toca o coração. O Alex não sabia que eu estava a cuidar da Dona Binnie, mas o seu amor permaneceu firme, disposto a esperar apesar da preocupação. O ramo de rosas murchando na mesa, a nota escrita à pressa, e os anéis com Alex e Nana, são provas do seu amor inabalável. O que acham da sinceridade e paciência do Alex? Será que amanhã ele me encontrará e fará o pedido com sucesso? Partilhem as vossas opiniões nos comentários. Esta história lembra-nos que o amor verdadeiro é paciência, é confiar mesmo nos momentos mais solitários. Não se esqueçam de dar like, partilhar o vídeo e subscrever o canal da Nana para acompanhar as próximas histórias e apoiar-me a trazer mais momentos tão especiais.